Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o Pastor Robson da Onda Dura, Joinville. Toda semana nós fazemos um estudo bíblico na Palavra de Deus para trazer uma orientação clara para a sua vida sobre algo que nós precisamos viver, algo que nós precisamos conhecer de forma mais profunda sobre a Palavra de Deus. Aqui no Estudo Bíblico nós sempre analisamos um texto, discorremos sobre ele de uma forma muito clara e prática. Aliás, nós temos sempre uma pergunta que acaba direcionando o nosso estudo da semana. E hoje eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta, essa pergunta da semana passada. Aqui a pergunta de hoje é: quais são as marcas da inveja? Nós vamos entrar nesse assunto, vamos tratar sobre a questão da inveja à luz de um texto da Palavra de Deus que é 1 Samuel, capítulo 18. Para estudar esse texto, eu estou aqui com o meu amigo, pastor Gustavo Kuipers. E aí, Gu, tudo bem? Olá, pastor Rob. E aí, pessoal de casa. Bem-vindos a mais um estudo. A gente está no tema Contra a Cultura, estudando cada semana já há um mês aproximadamente, temas importantes sobre a cultura do reino dos céus, a cultura do reino de Deus, em oposição muitas vezes, em contraste muitas vezes com a nossa cultura pecaminosa, com a cultura que nós produzimos, que nosso coração pecaminoso produz. Então é interessante, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso também, a gente vai ver o tema da inveja e como que o reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus se relaciona com a mentalidade corrompida da inveja, no que ela contrapõe isso, no que ela corrige isso e como ela dá ênfase de correção a isso, assim como nas outras semanas a gente também já viu essa mesma questão a respeito de outros assuntos como perdão, como generosidade, como imoralidade, enfim, assuntos muito bons, muito relevantes e que certamente nos instruem a viver segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo os padrões do reino de Deus. Tenho certeza que hoje vai ser uma conversa muito boa também. É isso aí, e o texto de hoje é 1 Samuel 18, mas sempre nós fazemos uma visão geral do texto, do livro, para nós entendermos um pouquinho melhor. De maneira bem breve, algumas coisas que eu quero pontuar sobre 1 Samuel. Esse livro, ele vai abordar um momento de transição na história do povo de Israel, quando eles estão entrando numa monarquia. Saul é o primeiro rei que foi colocado sobre Israel. Porém, no capítulo 15, ele foi rejeitado por Deus, porque, de fato, ele acabou desprezando os conselhos do Senhor, a palavra do Senhor, e, consequentemente, ele foi rejeitado. Saul foi rejeitado, mas Davi foi ungido. Capítulo 16 mostra Davi sendo escolhido como futuro rei de Israel, sendo, inclusive, ungido para reinar sobre Israel. E então, você tem no capítulo 17 aquela famosa história de Davi com Golias, onde ele acaba vencendo esse gigante, se tornando um grande líder ou um grande modelo, enfim, alguém que trouxe uma grandiosa vitória para o povo de Israel contra os filisteus. E diante dessa atitude, Davi ele é mais catapultado ainda, mais elevado ainda. Catapultado é uma palavra estranha, né? Mais elevado ainda, impulsionado, pronto, perfeito. Como um grande líder, como um grande exemplo, como um grande guerreiro. Algumas características de Davi já começam a aparecer a partir desse momento. Acima de tudo, corroborando com aquilo que o capítulo 16 fala, que é Davi sendo ungido como futuro rei de Israel. E então você chega no capítulo 18, onde você tem inicialmente Davi se tornando um grande amigo de Jonatas, que era filho de Saul. Dessa amizade, que é muito interessante, inclusive é bela, a Bíblia fala sobre esse relacionamento de amizade que eles têm, você percebe claramente o quanto isso começa a causar desconforto em Saul. E aqui nós vamos entender que a palavra inveja vai aparecer nesse contexto exatamente porque Davi ele está sendo reconhecido como um rei vitorioso, um líder vitorioso, um guerreiro vitorioso, e ao mesmo tempo ele conquistou o coração das pessoas, conquistou também o coração de Jonatas, que é filho de Saul. E então nós temos capítulo 18, que é analisado por nós a partir do versículo 6
nesse momento. É muito bom, né? Porque se a gente olha desde a narrativa, né, do povo de Israel saindo do Egito, lá em Êxodo, a gente vê vários períodos e momentos históricos acontecendo. A gente vê, por exemplo, a era dos juízes, né? Então, depois que, por exemplo, Moisés saiu do posto de liderança, Josué entra nesse posto, Josué também sai depois de um tempo, né? E aí, então, a gente entra numa era, num período dos juízes, e nesse período dos juízes é um governo muito estranho, muitas coisas estranhas acontecendo, até que tem um momento em que o povo clama por um rei. E esse clamar por um rei faz com que a gente chegue aqui na história, no texto de hoje, não só de hoje especificamente, mas no livro como um todo de 1 e 2 Samuel, onde Samuel é o responsável agora, o encarregado por ungir o rei que o povo pediu e que Deus agora vai estar levantando também. Ele faz isso com Saul, mas Saul, depois de um tempo, é rejeitado, cai em descrédito, cai em desobediência, e Deus então levanta esse jovem, e esse jovem é muito interessante, né? Porque ao ser levantado, ele ainda é levantado como um rei, ou melhor, ele é ungido como um rei, em um momento em que Saul ainda é rei. E aí então, Davi começa a ter uma proeminência, começa a ser conhecido, poxa, aquele que derrotou Golias, aquele que aconteceu isso, aquele que aconteceu aquilo. Então, aquilo que nós vamos ler hoje, no capítulo de hoje, no capítulo 18, é um relato de um rei que está caindo em descrédito, de um rei que está começando a ser rejeitado, inclusive pelo próprio Deus, que o ungiu e o levantou como rei, e em contrapartida de uma outra pessoa que ainda não é rei, ou seja, alguém ainda menor, numa hierarquia dentro do governo, mas que começa a ganhar popularidade, começa a ganhar fama, começa a ganhar o carinho das pessoas, a fala das pessoas, inclusive o carinho, no caso aqui, a atenção, se fôssemos dizer assim, do próprio Deus. E é óbvio que isso vai gerar sentimentos no coração de Saul, sentimentos como, por exemplo, da inveja, é isso que a gente vai analisar também na conversa de hoje, né? É isso aí, vamos lá, vamos ler o texto então, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6, diz assim: Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Essa canção deu problema, hein? Saul ficou indignado com essas palavras. Que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só faltam declararem rei. O Saul não sabia o que tinha acontecido já na casa dos pais de Davi, né? Versículo 9. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias. Mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados, e Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Gente, vamos lá, vamos entender um pouquinho desse texto. Como eu estava falando já do contexto, Davi está retornando dessa batalha onde ele matou o Golias, né? O gigante filisteu. E por que há essa referência? Porque foi uma vitória muito emblemática. Nenhum guerreiro de Israel conseguia se posicionar para lutar contra esse gigante. Tamanha era a sua força, o seu poder, tamanho era a sua capacidade de intimidar, inclusive, o povo de Israel nessa batalha. E você tem, então, nesse feito de Davi, algo muito simbólico, muito precioso, que precisa ser ressaltado. Por isso, há uma celebração. Mas nessa celebração,
as mulheres começaram a tocar tamborins e cantar, dançar de alegria. E então elas entoavam a seguinte canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Primeiro, essa prática de celebrar uma vitória era comum entre as mulheres, uma realidade que elas viviam como um sinal de que elas estavam celebrando vitórias militares, conquistas, enfim, elas iam adiante daqueles que estavam chegando, como que expressando a sua vitória diante do povo de Israel. E algo que você percebe claramente nesse texto é que a canção reconhece os heróis, os militares, aqueles que exercem algum tipo de conquista, mas obviamente atribuindo isso à liderança dessas pessoas. E aqui fica muito destacado o contraste entre Saul e Davi, porque Saul ele é reconhecido como aquele que tinha vencido ou matado milhares. E óbvio, isso não é uma expressão direta como se fosse literal. É uma expressão que fala sobre uma realidade que aconteceu de conquista ou de vitória, ou enfim, de postura de Saul diante de batalhas. Agora, quando fala Davi matou dezenas de milhares, coloca numa proporção superior, numa condição maior, deixando claro que Davi, diante dessa vitória, ou por causa dessa vitória, dessa capacidade que ele teve de matar Golias, ele se colocou numa condição superior ao próprio Saul. Ele era visto pelas pessoas como alguém que tinha conseguido um feito grandioso. E é óbvio que o que você está reconhecendo aqui, o que o povo está reconhecendo aqui, é que o agir de Deus foi real através da vida de Davi. O povo está reconhecendo não somente uma vitória, mas uma liderança. E nesse reconhecimento, então, começa a indignação de Saul contra Davi. É bem interessante porque o recurso literário que é usado nessa canção é um paralelismo também, né? E esse recurso literário de poesias, de canções, ele é um recurso comum e ao ser utilizado ele quer dar ênfase a uma comparação geralmente, né? Por exemplo, noite e dia, sol e chuva, enfim, comparação entre duas grandezas ou duas coisas opostas ou duas coisas complementares. Aqui no caso, ele está falando nessa canção, nesse paralelismo, de duas conquistas de duas figuras que aqui se colocam como rei. A figura de Saul, o rei ungido e no cargo no momento, e Davi, o rei ungido, mas ainda não no cargo no momento. E aí, então, o que é falado dos dois não é um demérito, pelo contrário, dos dois se é ressaltado um grande feito. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ou seja, não está falando Saul é pior, Saul é ruim. Não, ele está falando Saul fez isso, mas Davi fez aquilo. E se a gente compara e faz o paralelismo, esse paralelismo coloca uma ênfase e ressalta muito a figura e a prepotência agora, ou melhor, o crescimento que Davi está tendo diante das pessoas, diante da opinião das pessoas, diante da fala das pessoas e diante daquilo que as pessoas estão reconhecendo nele. E olha só que interessante, né? Isso cai no coração de Saul como uma verdade não apenas de se celebrar, afinal de contas ele é o rei. Saul é o rei, não Davi. Então Saul poderia celebrar e se alegrar de ter um guerreiro vitorioso no seu povo que ajudou a conquistar determinada batalha, que ajudou o povo a ter sucesso, a ter liberdade, etc. Mas não, isso cai no coração dele como uma crise de amor próprio, como uma crise de identidade e até mesmo como uma insegurança da liderança dele que já estava em crise e faz com que isso gere ansiedade no coração dele, faz com que isso gere uma distorção da realidade, inclusive, e faz com que ele comece agora a ter atitudes
negativas, atitudes de inveja, atitudes de amargura com relação a essa situação. Beleza, a canção de fato leva a se perceber e a se ressaltar Davi como algo muito grandioso, mas não em detrimento de uma negativa de Saul, mas de um reconhecimento. Gente, Saul é nosso rei, ele matou 1000, isso é incrível, mas olha só, Davi matou 10.000, então, que legal isso, que bênção isso. Entende? Não está aqui se querendo desvalorizar necessariamente, mas isso cai no coração dele como um veneno, como alguém que já está inseguro, já está em crise na sua liderança, e que isso agora, uma outra pessoa ser valorizada, só vai levar ele na sua insegurança a ver problema nisso e alimentar então uma inveja que é corrosiva aqui. Até porque os reis, eles eram muito zelosos pela sua imagem. É porque se alguém, por acaso, se colocasse acima deles ou tivesse conquistas maiores do que as deles, eles veriam a sua autoridade sendo ameaçada, principalmente diante do povo, e sendo expresso numa canção. Não é à toa, então, que o rei Saul, ele ficou indignado, ele cirou. Inclusive, o significado da palavra é bem interessante, que é uma palavra que fala sobre irar-se muito, raiva ardente, ou seja, um sentimento quase que incontrolável. Ele foi dominado pela ira naquele momento. E aí ele disse, então, o que é isso? Tipo, não acredito que estão falando que Davi realizou um feito tão grandioso. E nessa hora, então, ele solta essa ideia, né? Parece que vão declarar ele rei, só falta fazer isso, né? Uma versão hoje em dia mais atual vai colocar dessa forma, parece que vão declarar o rei, só está faltando realmente essa atitude. E o que você percebe, então, por esse texto? Como as emoções descontroladas, elas podem causar sérios danos à vida de um líder. Especificamente aqui nós estamos falando sobre Saul, que está perdendo o controle da situação, e vai demonstrar isso de uma forma mais clara a partir desse momento, que você percebe que o texto vai apresentar a partir de agora, é que Saul começa a olhar Davi com suspeita. E essa suspeita é uma atitude completamente dominada pela inveja, uma atitude que está demonstrando quanto o coração dele está tomado por um sentimento que é pecaminoso e que vai trazer muitas consequências ruins. Versículo 10 já vai apresentar isso. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. E aqui até é interessante, né, Gustavo? Como que pode um espírito maligno ser enviado por Deus e se apoderar de Saul? É interessante porque no português, né, quando a gente traduz essa expressão e coloca ela se torna meio indigesta, né? Ela é uma expressão estranha porque a gente está falando aqui de que Deus enviou um espírito da sua parte, que era um espírito maligno, e dessa forma, então, Saul foi atormentado por ele. Mas se a gente pega, assim, o texto também, principalmente no hebraico, né? A gente observa que a intenção literária é mostrar que Deus, e a gente vai ver isso em outros momentos desse texto também, tá? Deus, em sua soberania, ele permite que um espírito maligno atormente Saul, como, inclusive, uma espécie de castigo, uma espécie aqui de retribuição à desobediência anterior e a esse caminho agora que Saul está construindo ou desconstruindo do seu reinado, e inclusive da perda daquilo que ele foi ungido para ser. Então a gente percebe que Deus aqui, ele permite com que isso aconteça. Deus, ele permite com que um espírito maligno atormente Saul, inclusive como um sinal de julgamento pela desobediência de Saul, como um sinal de julgamento por aquilo que Saul já vinha cometendo, e como mais um ponto na história de Saul que vai levar a esse desfecho triste, negativo, e de um rei que havia sido ungido, o primeiro rei de Israel, mas que acaba terminando seu reinado também em descrédito, né? Então é só mais um capítulo dessa história, e o que a gente pode entender então não é, enfim, que Deus com um espírito maligno veio e se apoderou dele, mas que Deus permite com que então ele fosse atormentado como um sinal de julgamento pela sua desobediência já prévia ali também, né?
Exatamente. E é interessante até essa compreensão clara da soberania de Deus em mais um texto da Bíblia, porque você entende que Ele é Senhor da história e domina, controla, direciona os eventos segundo os seus propósitos. Nesse julgamento que o Gustavo estava falando, Deus está deixando vir sobre Saul as consequências pelas escolhas dele. E não é somente essa escolha, mas são muitas outras que estão trazendo todo esse tormento. Então, você tem a partir desse momento Saul como se fosse um louco dentro de casa. Ele perdeu o juízo, ele ficou simplesmente fora de si. E é interessante que Davi, ele tocava a sua harpa e através disso ele era um instrumento nas mãos de Deus para trazer um ambiente de conforto, de paz, um ambiente diferente que Davi estava proporcionando até mesmo ao rei naquele momento. É interessante como Deus utiliza isso até, eu diria assim, que é algo até irônico, né? Uhum. Como Deus ele está trabalhando nesse cenário de uma forma geral para mostrar a sua soberania, para mostrar as consequências das escolhas de Saul. E principalmente o que fica evidente, é o que está dito anteriormente no texto, é que o Senhor, aliás, é dito um pouco depois, o Senhor agora estava com Davi e já não estava mais com Saul. De fato, Saul ele foi rejeitado pela sua escolha, pela sua decisão de se afastar do Senhor e desobedecer os ensinamentos do Senhor. E é totalmente irônico nesse sentido, né? Porque Deus não de uma maneira aqui impositiva e, por exemplo, vamos supor, numa única conversa destitui Saul e levanta Davi e resolve a situação. Não. Aqui nesse texto fica muito evidente a relação, por mais que complexa, mas a relação da soberania de Deus, da responsabilidade humana em caminhar em decisões, em atitudes e como Deus usa decisões e atitudes humanas da sua responsabilidade para a sua finalidade e os seus bons propósitos eternos. Então, a gente vê aqui, e isso é muito interessante, que as atitudes que Saul vai tomando, as decisões que ele vai tomando, são dele. É Saul que está fazendo isso. E as atitudes que Davi vai tomando, as ações que ele vai tomando, são dele. Mas Deus usa tanto de um quanto a de outro para culminar no seu projeto, no seu propósito redentivo da história. A gente vai ver, por exemplo, na sequência do texto, Saul tendo mais atitudes do tipo assim: eu sou o rei, eu que mando, eu que governo, eu que decido, e eu vou fazer isso então. E aí Deus não fala do tipo assim, não, você não vai fazer. Ele fala, não, você faz, beleza. Mas aquilo que às vezes ele faz, querendo que cause o efeito que Saul deseja, Deus faz reverter em alguma outra coisa que Deus quer. Mas ainda assim era Saul que estava decidindo. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso na sequência do texto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quero afirmar que Deus é quem está sendo ressaltado aqui como todo soberano. É Deus quem levantou Saul, é Deus quem está levantando Davi, e é Deus quem vai tirar Saul do reinado. Mesmo assim, Saul, numa prepotência, numa arrogância, numa insegurança que o leva, inclusive, ao sentimento de inveja, ele aqui está batendo no peito pensando, cara, não, eu sou o rei, eu que vou mandar, eu que vou fazer. E ele manda, e ele faz. Mas no conjunto da história, das ações e a soberania de Deus em cima disso, demonstra e prova cena após cena do que a gente está vendo aqui, que Deus é soberano, e não é porque Saul foi ungido rei, que agora ele pode se desconectar da soberania de Deus e reinar sobre a terra. Não, Deus continua sendo o rei supremo aqui nessa história, e a gente vê evidências disso muito claro ao longo desse texto, né? Exatamente. O que o texto está mostrando, na verdade, são as marcas de uma pessoa invejosa, é exatamente sobre isso que eu falei aqui anteriormente. Eu anotei algumas dessas marcas aqui, vou chamar a atenção de vocês para elas. Primeiro, não suporta o sucesso do outro. E quando fala não suporta, realmente ele não aceita de jeito nenhum. O outro está tendo sucesso, o outro está fazendo algo legal, o outro está sendo reconhecido. É o que estava acontecendo com Davi, e Saul não suportou o seu sucesso. Interpreta tudo com desconfiança. Na hora que ele
percebeu esse crescimento de Davi, ele questionou: será que não vão declarar ele rei? O coração dele já começou a ser minado, a imaginar várias coisas, enfim, ele não consegue se relacionar com tranquilidade. O invejoso sempre enxerga uma motivação errada, tipo aquela pessoa, né, que olha o outro que está prosperando, que está comprando carro novo, casa nova, e será que está vendendo droga? Será que é isso? É mais ou menos isso, né? Sempre tem desconfiança. Também é dominado por perturbação, é alguém que acaba sendo controlado por esse sentimento de desconforto, de ira, acaba sendo dominado pelas emoções pecaminosas, pela raiva, e ainda alimenta o desejo de eliminar o outro. É o que a gente vê aqui na sequência do versículo 10. Saul estava com uma lança na mão, e essa é uma característica de reis. Eles usavam espadas ou lanças como sinal de que eles estavam prontos para guerra, ou estavam prontos para o combate. E nesse ambiente em que ele estava muito louco e Davi estava tocando a harpa, Saul então toma a lança e atira na direção de Davi. Davi é muito rápido, ele consegue se esquivar. Por 2 vezes Saul tentou matar Davi. E o texto demonstra claramente a intenção que Saul alimentou no seu coração de eliminar Davi. Essa é uma marca daquele que é invejoso, remover o outro para tomar o lugar, para tomar a oportunidade ou o lugar que o outro tem. E nessa atitude, você percebe claramente como há um desprezo da pessoa, há um distanciamento, enfim, uma atitude que é completamente pecaminosa. E seguindo então o texto, o que você percebe? Aquela declaração que eu falei que é bem emblemática no versículo 12. O Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Saul tinha medo de Davi, porque ele sabia que o Senhor já não estava mais abençoando ele, o Senhor já não estava mais aprovando as suas obras. E nesse contexto, então, ficou evidente a reprovação de Saul, porque as próprias atitudes dele o estavam denunciando nesse sentido. É interessante que aqui a gente observa também, né, essa expressão, o Senhor estava com ele, é uma expressão da presença de Deus e, consequentemente, também uma expressão da bênção de Deus com alguma pessoa, né? E no caso, a lógica aqui seria o Senhor estar com o rei, seria o Senhor estar com Saul. E a lógica humana disso também, por isso aqui também uma contracultura, né? O que é interessante? É interessante perceber que o favor de Deus, nesse sentido, ele não está condicionado a um cargo, não está condicionado a uma posição social, mas o favor de Deus está vinculado aqui à fidelidade e ao coração aqui também, né? Então, é bem interessante essa relação, porque talvez, né, na mentalidade de Saul, o favor de Deus era uma garantia para ele uma vez que ele foi ungido rei. Mas a gente observa que essa garantia não fica por aqui. Na verdade, a garantia está em Deus, e é Deus quem tem o poder de dar o seu favor ou de retirar ele. E não é uma vez que eu recebi esse favor da parte de Deus, no caso aqui nesse contexto do rei, que, enfim, eu posso agora cometer tudo que é tipo de burrada ou qualquer outro tipo de coisa, que Deus de alguma maneira não vai penalizar isso, ou não vai julgar isso de alguma maneira, não vai ser justo diante disso de alguma forma. Então é bem interessante a gente observar isso também, porque na prepotência, na arrogância de Saul, que mistura todas essas marcas do invejoso aqui, talvez ele pensava que as suas atitudes e consequências, as consequências das atitudes não levariam ele a um afastamento desse favor de Deus, que era uma realidade concreta quando ele foi erguido como rei. Mas não é isso que a gente vê agora. A gente vê que agora Deus está com Davi, e aí então isso alimenta ainda mais essa insegurança, essa crise de inveja dentro do coração também de Saul, né? Muito bom, bem colocado, Gustavo, porque inclusive o texto que a gente vai estudar a semana que vem, já vou dar um spoiler aqui para o pessoal que está assistindo o estudo bíblico de hoje, o texto que nós vamos estudar a semana que vem vai falar sobre um homem de Deus que enfrentava um grande problema na sua casa, mesmo sendo um homem de Deus, reconhecido como um homem de Deus. E aqui você tem, no texto de hoje, um rei ungido por Deus, que também enfrentou um grande problema.
ele foi de fato escolhido para reinar sobre Israel e acabou sendo ungido pelo próprio Deus. Você tem sobre ele algo que Deus concedeu e não podemos negar. Mas as atitudes dele, as suas escolhas, trazem sérias consequências para ele aqui na Terra. Entenda só um detalhe, nós não estamos aqui tratando de perda de salvação ou algo nesse sentido. Exato. Quando a gente começa a falar desse assunto, algumas pessoas já vão, tá vendo, perda de salvação, né? Olha, Saul perdeu. Não, nós estamos falando sobre a liderança sobre o povo de Israel, uma responsabilidade de governar sobre Israel. E, de fato, escolhas, atitudes ruins de líderes, mesmo que tenham sido chamados por Deus, podem trazer consequências para a liderança que eles estão exercendo aqui na Terra. Exatamente. Seguindo, então, o texto, para a gente finalizar, você percebe também o quê? Escondeu a sua hostilidade com gestos disfarçados. Nós estamos falando das marcas de um invejoso. E essa marca é bem real em Saul, porque ele fez com que Davi fosse nomeado comandante de 1.000 soldados, conduzindo esses soldados na batalha. Agora aqui é importante o seguinte, tirou do palácio, botou na batalha, qual que é a probabilidade de ser morto na frente do campo de batalha? É muito maior. Você vê que Saul teve uma brilhante ideia. Eu vou eliminar ele de uma outra forma. Não estou conseguindo com a lança, não estou conseguindo diretamente. Bom, vou nomear ele comandante. Aqui é um gesto disfarçado. É algo que simplesmente aparece diante das pessoas. Aliás, tem uma expressão que diz, é para inglês ver. Você já viu essa expressão? Já. Por que é para inglês ver? Qual é o Então, significado dessa expressão? Assim, já ouvi falar que o significado dessa expressão mistura um pouco, às vezes, da burocracia ou de detalhezinhos que, tipo assim, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Aí tem tanto detalhezinho, tanta burocracia, alguma outra coisinha ali, que na prática é só para inglês ver. Tipo, na prática nem precisava daquilo, sabe? É só uma coisa assim, enfim, como é que pode dizer, um perfeccionismo, talvez? Ou um detalhe, uma super detalhação, assim. Entendi. Não sei, algo nesse sentido, sabe? Entendi. Ok. Tá explicado, gente. Explicado aqui a expressão. Mas é exatamente isso. Saul fez com que Davi fosse esse líder sobre milhares de soldados. E o efeito foi o contrário, porque a bênção de Deus estava sobre Davi. O que Saul fizesse não ia dar certo, não ia dar ruim, não ia trazer problema. Davi estava com o favor de Deus sobre ele e, consequentemente, ele foi vitorioso nessas batalhas. E é aqui que você, então, percebe mais uma marca, uma atitude de um invejoso. E para a gente terminar ainda, vive em constante medo. O texto mostra que Saul estava com muito mais medo por aquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. Ou seja, ele ficou muito mais receoso. Todas as atitudes dele, ao invés de ajudá-lo, só o atrapalhavam. Também incomoda-se com a presença de Deus na vida do outro e vive obcecado pelo outro. Você percebe claramente as atitudes ou as marcas do invejoso como sendo essas que expressam um coração completamente distante de Deus e o quanto eles tentam fazer o mal. A questão é, Deus estava com Davi e ele era reconhecido pelo povo e diante disso, Saul acabava sendo mais desprezado. Portanto, o que você percebe é que esse coração invejoso, ele traz cada vez mais ruína para a pessoa e leva ela a um lugar de completa destruição. Mas tem um outro lado dessa história, né, Gustavo? Como que uma pessoa deve lidar quando outra é invejosa, quando outra pessoa acaba agindo de uma forma para denigrir sua imagem, para desprezá-lo, para afrontá-lo? Qual que deve ser a reação diante de um invejoso? É bem interessante, né?
aqui, se a gente pega inclusive o olhar das atitudes de Davi dentro desse texto, né, e na sequência também, a gente percebe que a atitude de alguém que está sofrendo, né, a outro lado da inveja de alguém, nunca deve ser uma atitude retributiva, uma atitude de vingança, né? Uma atitude vingativa, ou uma atitude de querer medir força, ou de querer vencer na força a outra pessoa. Por quê? Porque a inveja, ela é algo que cega a pessoa, a inveja, ela é algo que corrompe a pessoa e leva a pessoa, como a gente viu aqui, né, a uma instabilidade emocional, a uma instabilidade de liderança, a uma instabilidade de gerir situações, gerir crises, e leva inclusive a atitudes extremas, como ali a tentativa inclusive de matar Davi, seja ele mesmo com a sua própria mão e lança, seja numa estratégia militar de levantar Davi ao posto de líder de um batalhão, digamos assim, mas também com a intenção de que assim ele morresse em batalha. Então a gente percebe que inclusive a inveja, quando a gente fala de inveja, nós não estamos falando de algo racional aqui. Nós não estamos falando de uma pessoa que você racionalmente convence ela de que ela está... Não, é algo realmente muito pecaminoso e até mesmo perverso na maioria dos casos, sabe? Você perceber que é uma distorção da realidade que leva a pessoa numa cegueira a observar situações, a interpretar fatos, a julgar situações, e por isso, então, aquele que sofre isso não vai conseguir conquistar algo bom simplesmente rebatendo, tentando convencer, não, mas com humildade, com mansidão, com domínio próprio, e na compreensão aqui, então, para nós que somos cristãos, de que Deus é soberano sobre toda essa situação. Inclusive, quando você está sofrendo uma atitude de inveja e sendo alvo, então, de alguma difamação ou de alguma tentativa de te cancelar, por exemplo. Por quê? Lembra que eu falei antes sobre um Deus soberano? Olha só que interessante, né? Aqui Saul coloca Davi numa situação onde, beleza, humanamente falando, até talvez seria legal ele ser promovido a uma liderança de um batalhão, mas na prática a intenção é qual? Esse cara vai morrer no campo de batalha, então eu vou me livrar desse problema. Só que qual que é o efeito colateral que isso causa? Causa ainda mais fama a Davi, causa ainda mais prestígio, ainda mais honra a ele. Por quê? Porque ele vai para a batalha e ele não morre. Ele começa a ganhar, e o povo... Uau, olha Davi, olha as vitórias que ele está tendo, olha a liberdade que ele está trazendo para o nosso povo. Ou seja, Davi experimenta as consequências de uma ação invejosa de Saul, que é o quê? Eu vou para a guerra. Mas Deus, na sua soberania, usou isso para quê? Para promover aquilo que ele queria fazer na vida de Davi, que era o levantar ainda mais como um rei, como um líder dentro do povo de Israel. Então, diante de uma atitude humilde, mansa, longânima, de domínio próprio, Davi sofreu as consequências da inveja, mas ao mesmo tempo Deus usou disso para promover nele aquilo que Deus queria fazer e realizar através da sua história e da sua vida. Então, é muito interessante a gente perceber, enfim, como que isso também se relaciona nessa questão, né? Exatamente. E você tem até algo bem interessante, de forma oposta, você vê Davi utilizando essa mesma estratégia. Mas tudo bem, isso aí é para outra história. Mas é isso que eu ia falar, né? Porque olha como é que é interessante, né? Davi aqui sofre isso numa atitude de inveja. Mas no futuro, Davi, não por inveja, mas Davi por ter pecado e agora estar querendo se livrar desse pecado, tá com medo, tá incomodado. Eu tenho que matar o marido dessa mulher que eu adulterei para que não dê problema, vou mandar ele também para frente da linha de batalha, né? Então, e isso também é legal, né? Pô, Deus levantou Davi, o favor de Deus estava com ele, mas isso também não é um selo de que não haveria mais nenhum problema na vida de Davi e de que não haveria mais nenhuma necessidade de que o caráter dele também fosse moldado. Não é que Deus errou levantando Saul e de repente ele viu, cara, esse cara não tem caráter para ser rei, vou levantar Davi que é perfeito. Também não é isso, né? Exatamente. É muito interessante quando você estuda esse assunto. Tem muita coisa para a gente ainda discutir. Mas, de forma geral, né, algumas coisas que nós aprendemos sobre esse texto é o impacto da inveja na liderança. Entenda algo, se você for um líder, você for invejoso, isso vai impactar na sua liderança diretamente e vai trazer sérios problemas para a sua vida. Outra coisa também que você aprende nesse texto, a providência divina em favor de Davi, guardando e protegendo a sua vida. E ainda
você vê o crescimento da reputação de Davi e a decadência de Saul, mostrando o quanto o favor de Deus é essencial para todo líder e sem esse favor nós não poderemos realizar nada. Exatamente. E é interessante, né, Gustavo? Estamos aqui nós dois encerrando o estudo bíblico e mostrando também as nossas camisas da Onda Dura Store, né? Isso aí, um merchazinho aí no final. Aproveitando, né? Gente, lançou uma coleção nova da Onda Dura Store. Está disponível já no site da Onda Dura Store. Isso. E você pode, enfim, adquirir. É a coleção Worldwide. Bom Semana demais. que vem, no caso, essa semana, hoje é segunda-feira. Então, essa semana é a semana do Worldwide. Worldwide, né, é o nosso momento global como igreja de participar de uma mesma programação juntos. Nós temos igrejas espalhadas por todo o mundo, grupos pequenos espalhados por todo o mundo, núcleos da Onda Dura Online espalhados por todo o mundo, e é um tempo em que todo mundo junto faz uma mesma coisa, uma mesma programação. E nessa semana então também, enfim, paralelo às programações, digamos assim, pastorais, né, do Worldwide, a gente também tem toda essa questão do lançamento da coleção. Então está disponível lá no site, algumas camisetas, alguns produtos aí do Worldwide, enfim, você pode acessar lá também. É isso aí, pessoal. Pode adquirir sua camiseta. Mostra atrás a tua. Dá pra ver, aí, será? Tá bem bonito. A minha é preta atrás, mas essa aqui, aí ó, top, hein? Somos muitos, mas somos um. É, exatamente, que é a frase aí do Worldwide também, né? Maravilha. Tem chumbo, preta e branca essa daqui. Aí tem essa tua também. Essa aqui é clássica. Para Aham. quem é da Onda já há muito tempo, essa aqui já é clássica, você pode adquirir Boa. também a sua. Isso aí, bom demais. Bom demais, pessoal. Semana que vem tem mais Estudo Bíblico. Esperamos cada um de vocês. Deus abençoe. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Valeu, pastor, tamo junto. Até a Valeu, pessoal de próxima. casa. Até a próxima.